Você já percebeu assim que tem dores na sua vida que mudam de nome? Elas mudam de rosto, elas mudam de cenário, mas no fundo parece sempre ser a mesma dor? Você, tipo assim, sai de uma relação abusiva que te machucou, mas depois entra em outra parecida ou até pior do que a que você está. Você promete que não vai mais se anular, mas quando você percebe, está você lá se apegando de novo. Você diz que não vai mais correr atrás de quem não te valoriza, mas lá está você tentando provar o seu valor outra vez. Aí vem aquela pergunta pesada: por que, que eu faço isso se eu sei que isso me machuca? Hoje, então, eu quero falar com você sobre isso. Não de uma maneira rasa, ok? Não para te culpar, também não quero aqui ficar dizendo, é só você se valorizar, ou então. Aí, Depois passa meses, às vezes anos, tentando arrancar amor de quem nunca se apresentou com maturidade para amar. Tem gente que sempre tenta salvar os outros. Entra em relações, entra em amizades, entra em ambientes aonde assume o papel de resolver tudo, de carregar tudo e de consertar tudo. Mas no fundo, muitas vezes, essa pessoa não está se ajudando. Ela está tentando se sentir necessária para não ser abandonada. Tem gente que sempre aceita menos do que precisa, aceita migalhas de atenção, migalhas de respeito, migalhas de compromisso, porque lá dentro existe uma crença, talvez que seja só isso que eu mereço. Tem gente que sempre se culpa, mesmo quando foi ferida, pede desculpa. Mesmo quando foi desrespeitada, ela tenta entender o outro. Mesmo quando precisa colocar limite, sente que está sendo ruim, ingrata ou injusta. Tem gente que sempre tenta controlar tudo, controlar pessoas, controlar horários, controlar respostas, controlar possibilidades, controlar detalhes, mas muitas vezes o controle não é força, é medo, tentando evitar uma dor que ela já aconteceu antes. O padrão não é só o que você faz. O padrão, ele revela o que você tem. O padrão revela o que você acredita sobre você mesmo. O padrão, ele revela a ferida que ainda está falando dentro de você. E toda ferida emocional, ela carrega uma mensagem. A rejeição diz: você não é suficiente. O abandono diz: ninguém fica. A culpa diz: tudo é sua responsabilidade. O medo diz: controle tudo para não sofrer de novo. A carência diz: aceita pouco, porque talvez seja tudo que você consiga receber. E quando a pessoa acredita nessas mensagens, ela começa a viver a partir delas. Ela não escolhe mais com liberdade. Ela escolhe tentando sobreviver emocionalmente. E é aqui que eu quero trazer uma visão cristã com cuidado e responsabilidade. Cristo, ele não veio apenas para maquiar um comportamento. Ele veio restaurar identidade. Muita gente tenta mudar o comportamento sem tratar a identidade ferida. A pessoa tenta se posicionar, mas ainda ela se sente indigna. Ela tenta descansar, mas por dentro vive com medo de ser esquecida. Ela tenta amar melhor, mas ama a partir da carência, mas continua governada pelo medo. Ela tenta seguir em frente, mas ainda enxerga pela lente da rejeição. A restauração em Cristo, ela toca o centro da identidade. Mas isso não significa fingir que a dor não existe. Não significa negar a história. Não significa espiritualizar tudo de uma forma superficial. Sabe por quê? Porque a fé, ela não é fuga. A fé também é coragem de trazer à luz aquilo que a dor tentou esconder de você. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes, quando a pessoa fala a própria dor, ela começa a escutar a sua própria alma. Ela começa a perceber que o que está cheio dentro dela, e ela pode começar a entender isso como medo, culpa, rejeição, abandono, carência. Por isso a importância de se ouvir. Se ouvindo, ela pode descobrir:
eu ainda tenho muita raiva, eu ainda tenho muita vergonha. E quando isso vem para a luz, isso pode ser tratado. Porque Cristo ele não restaura apenas a aparência da vida. Ele restaura o centro da pessoa. Ele trabalha de dentro para fora. É um trabalho de aproximar. Aproximar o quê? A pessoa do Pai. Aquele que pode sarar todas essas feridas. Aquele que é o único que encaixa nesse buraco que a vida provocou. Então, como você começa a perceber um padrão repetido, primeiro observe o que se repete. Parece redundante, mas aí está um segredo. Não olhe apenas para a pessoa. Olhe para o lugar emocional onde você sempre termina. Você sempre termina se sentindo rejeitado. Você sempre termina se culpando. Você sempre termina tentando salvar alguém. Você sempre termina aceitando menos do que precisa. Você sempre termina com medo de ser deixado. Você sempre termina se sentindo pequeno, insignificante ou invisível. Observe o que você tolera por medo. Isso pode te ajudar muito, sabe por quê? Muita gente chama de amor aquilo que é medo de abandono. Chama de paciência aquilo que é dificuldade de colocar um limite. Chama de cuidado aquilo que é tentativa de controlar. Chama de humildade aquilo que é desvalorização de si mesmo. Chama de fidelidade aquilo que às vezes é medo de recomeçar. Observe a frase interna que aparece quando você sofre ou quando você diz: eu não sou suficiente, eu sempre estrago tudo. Ninguém fica. Eu preciso agradar. Se eu me posicionar, eu vou perder a pessoa. Se eu não controlar, algo de ruim vai acontecer. Meu Deus, tô apanhando muito escrevendo isso, falando isso aqui. Ai, ai, vamos lá. Essas frases, elas são como pistas para você. Por isso que é bom o vídeo, né? Você pode pausar, voltar. Elas mostram que talvez você não esteja reagindo apenas ao presente. Você esteja reagindo a uma história que ainda precisa ser tratada. Aí a terapia ela entra nesse lugar, não para julgar você, não para te chamar de fraco, não para dizer que você não tem fé, não para te colocar em uma caixa. Ao contrário, é para ajudar você a enxergar o que sozinho talvez você não esteja conseguindo ver. A terapia ajuda você a organizar a sua história, perceber repetições, a nomear as dores, a entender as suas defesas, a separar o que é presente do que é passado. Muito se fala de ansiedade pensando que é futuro, mas são coisas atrás. A construir consciência, a assumir responsabilidade sem se condenar. Como isso ajuda a pessoa? Ela se posicionar, ela dizer não, ela dar limite. A pessoa, quando começa a fazer isso, ela é diferente. Porque esse ponto é importante compreender a sua história. Não é justificar tudo, é compreender a história. Não é justificar tudo. Não é dizer, eu sou assim porque eu sofri. É dizer, eu entendo de onde isso vem, mas agora eu preciso tratar para não continuar mais sendo governado por isso. Isso de verdade é a maturidade. Você percebe que está repetindo padrões que você mesmo diz odiar. Talvez o problema não seja apenas a situação atual. Talvez exista uma dor antiga pedindo cuidado, escuta e direção. E eu quero te dizer, com muita responsabilidade, você não precisa continuar preso nesse ciclo. Mas também não adianta apenas trocar o cenário se a raiz continua infectada. Porque a raiz permanece, a dor encontra outro rosto, outra desculpa, outra história. A pergunta que eu deixo para você é: o que dentro de você ainda está escondendo, aceitando ou sustentando padrões que te machucam? Essa pergunta pode incomodar, mas talvez ela seja o começo de uma mudança real. A terapia, ela pode sim ajudar a olhar a sua história com mais consciência, tratar feridas emocionais e começar um caminho de cura, maturidade e reposicionamento. Em uma visão cristã, esse caminho também passa por voltar a viver a partir da verdade de quem você é em Deus, e não a mentira que a ferida contou sobre você. Se esse vídeo falou com você, procure ajuda. Você não precisa continuar vivendo a partir da ferida. Existe caminho de consciência, cura e reposicionamento. E eu vou ficando por aqui hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. Isso ajuda e me motiva também a fazer mais materiais como esse. E assim eu tenho certeza que você vai estar me ajudando na minha missão única de vida, que é ajudar pessoas.